Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática, sequência 27, atividade 27.3 do quarto ano, volume 2 do EMAI. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, deixa o like, isso ajuda muito o canal, se inscreve nesse botãozão vermelho que tem aqui embaixo, para você não perder mais nenhuma aula do canal, e ativa o poderoso sininho das notificações para o YouTube avisar vocês todas as vezes que eu posto aula aqui, tá certo? Quando você deixa o like, o YouTube entende que vocês estão gostando da aula, ele vai recomendar o canal para outros alunos. Então já deixa o like, assim você vai estar ajudando o canal, combinado? Se ficar com dúvida durante a aula, comenta aqui embaixo para mim, ao final da aula, a sua dúvida para eu poder te ajudar e compartilha com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp e no Facebook e convida eles aqui para o canal, combinado? Vamos começar! Lúcia e Leila estão aprendendo na escola a ler números racionais representados na forma fracionária e na forma decimal. Elas precisam escrever por extenso como se lê cada um dos números indicados a seguir. Faça isso você também. Então, nós temos aqui as representações fracionárias, né? E nós vamos agora entender como fazer a leitura desses números. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que nós temos aqui. Numa fração, o número que fica em cima, ele se chama numerador. E o número que fica embaixo, ele se chama denominador. Em breve, vocês vão acabar encontrando exercícios que falam dessa forma mesmo. O numerador é 2 e o denominador é 3. Então, pode ser que vocês encontrem exercícios assim também. Por isso que tem que saber o nome de cada um. Sabendo disso, o que a gente pode perceber aqui então? Que o número 2, que é o numerador, ele está sendo dividido por 3, tá? Então, eu tenho um total aqui de 3 partes e aqui eu estou obtendo 2 partes. Então, imagina que eu tenho 3 pedaços de pizza. Se eu tenho 3 pedaços de pizza, no total, quando eu comi 2, significa que eu comi 2 partes de um total de 3, tá? E como que a gente faz a leitura disso? Como que a gente escreve isso de forma textual? A gente vai escrever que a gente tem 2 terços, tá? Ou seja, são 2 partes de um total de 3. 2 terços, essa é a forma de fazer essa leitura. E como que fica isso então? 2 terços na representação. Eu tenho um total de 3 partes. 1, 2, 3. E eu tenho 2 partes no meu numerador. Ó. Tá vendo que eu tenho 2 partes pintadas de amarelo? Essas 2 partes pintadas de amarelo representa, deixa eu limpar aqui, representa esse número 2. E essa parte, juntando as 3, 1, 2, 3, representa o meu total de partes. Tá vendo? Muito bem. Então, vamos escrever aqui, 2 terços. Muito bom. Agora aqui no próximo, eu tenho uma parte de um total de 4 partes aqui. Como que fica na representação aqui? Eu tenho uma parte pintada, tá vendo? De um total de 4 partes. Muito bom. E como que fica a escrita? Fica assim, 1 quarto. Então, vamos colocar aqui, 1 quarto. Muito bem. Agora aqui, eu tenho um total de 6 partes e eu só tenho uma parte aqui. Então, eu leio da mesma forma que aqui em cima. 1 também e embaixo. A gente lê esse número 6 como sexto. Então, é 1 sexto. Tá? Vamos ver na representação como fica. Eu tenho um total de 6 partes. Eu tenho 6 quadradinhos e somente um está pintado, que é esse número 1 aqui. E a leitura, então, fica uma parte, né? Fica 1 sexto. Então, eu tenho uma parte de um total de 6. E aqui, olha só, repetiu, o livro repetiu uma coisa que a gente já fez aqui, 1 quarto de novo. Então, esse a gente já fez, só vamos colocar aqui a representação dele, uma parte de um total de 4 partes. E a gente lê 1 quarto. Muito bem. Vamos continuar fazendo o restante. Então, temos aqui, agora 4 partes de um total de 5. Então, como que vai ficar essa representação? Essa representação vai ficar assim, 4 partes pintadas de um total de 5 partes. E a leitura fica 4 quintos, tá? 4 quintos. Vamos marcar aqui, 4 quintos. E agora aqui, eu tenho 5 partes de um total de 6 partes. E olha a representação. Então, eu tenho, 1, 2, 3, 4 e 5. De um total de 6, tá? Então, como que a gente lê? A gente lê 5
sextos. A gente acabou de ler um que tinha 6 embaixo no denominador. E a gente falou sexto. Então, ó, 5 sextos, tá? Muito bem, ó, 5 sextos. E por fim, temos aqui o último, ó, 7 partes de um total de 8 partes. Vamos ver na representação, ó. Então, eu tenho 7 partes pintadas de um total de 8, ó, só uma que não está pintada. E essa leitura fica como? Fica, então, ó, 7 oitavos. Tá vendo aqui, ó? Vamos marcar aqui, ó, 7 oitavos. Muito bem. Então, ó, não é complicado, é tranquilo fazer a leitura da fração, ó, 4 quintos, 5 sextos, 7 oitavos. E aqui eu trouxe a representação visual para vocês verem como fica. Muito bem? Vamos continuar então. Temos agora a representação decimal, que é o que diz aqui. Então, vamos lá. A gente já aprendeu em aulas passadas que nós temos as unidades, as dezenas, as centenas, o milhar, né? Já aprendemos essa representação aqui, ó, das casas, né? Onde eu tenho unidade, dezena, centena. Agora a gente vai ver as unidades decimais, ou seja, aqui, ó, eu tenho a minha unidade, tá vendo? Aqui esse zero representa a minha unidade, depois eu tenho a vírgula e aqui eu tenho as casas decimais, ou seja, o que vem depois da vírgula. Como que a gente vai fazer a escrita desse número? Eu vou trazer aqui uma tabelinha para nos ajudar. Então, vamos lá. Então, vocês já aprenderam unidade, dezena, centena, né? Agora, ó, temos a vírgula aqui, ó. E depois da vírgula, nós temos outras casas. E elas também têm nome. Então, a primeira casa aqui, ó, que vem depois da vírgula, ela é chamada de décimo. Depois, a próxima casa é chamada de centésimo. Depois vem a casa do milésimo, que a gente não vai trabalhar nessa aula. E tem outras casas depois da do milésimo ainda, tá? É que como a gente não vai trabalhar, eu não trouxe, tá? Então, ó, nós vamos trabalhar hoje décimos e centésimos. Então, vamos fazer a leitura da primeira. O que vem depois da vírgula, a primeira casa decimal, é chamada de décimo. Então, como que a gente faz essa leitura? A gente faz a leitura 1, olha só, eu tenho o número 1 aqui, né? Eu tenho esse número 1. Então, a gente vai ler assim, 1 décimo. Vamos colocar aqui, 1 décimo. Agora aqui, ó, eu tenho 0,02. Esse 2 está na onde? Ele está na casa do centésimo aqui, ó, tá vendo? Então, como que a gente lê? A gente lê 2, olha o número 2. 2 centésimos. Tá? Então, vamos marcar aqui, ó, 2 centésimos. E agora aqui, eu tenho 13. Ou seja, vou colocar aqui, ó, eu tenho 13, o meu número 1 e o 3. Onde termina aqui o número 3? Ele termina na casa do centésimo. Então, eu digo que eu tenho 13 centésimos. Então, vamos por aqui, ó, 13 centésimos. Faltou o S aqui, ó. Muito bem. E agora aqui, eu tenho, ó, a parte inteira. E eu tenho também a parte decimal. Como que a gente vai ler isso aqui? Eu tenho 1 inteiro e 2 o quê? Que casa que tá? Tá na primeira aqui, ó. Tá vendo a primeira casa aqui? Qual que é a primeira casa? Do décimo. Então, eu posso dizer que eu tenho 1 inteiro e 2 décimos. Então, vamos marcar aqui. Olha só, 1 inteiro e 2 décimos. Muito bem. E agora aqui, ó, eu tenho 2 casas depois da vírgula. A segunda casa é a casa de quem mesmo? Do centésimo. Então, vou dizer que eu tenho quanto aqui, ó? 75 centésimos. Vamos marcar, ó, 75 centésimos. Depois eu tenho aqui, ó, 2 inteiros. E quantos décimos? Eu tenho 2 inteiros e 5 décimos. E por fim, aqui, ó, eu tenho 95, o quê? Olha só, a primeira casa é do décimo, a segunda casa é do centésimo. Então, a gente lê pelo centésimo, tá? Então, eu tenho 95 centésimos. Muito tranquilo, sem mistério algum. Viu como a tabelinha aqui nos ajuda a montar e fazer a leitura do exercício com mais tranquilidade? Sempre que vocês precisarem, consultem essa tabelinha aqui da aula para ajudar vocês a identificar o número de uma forma mais fácil, tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Se você assistiu a aula até o final, já sabe, né? Deixa aqui para mim nos comentários a hashtag decimal para eu saber que você assistiu a aula até o final.
Já deixa o like, isso é muito importante para o canal, faz com que o YouTube recomende para outros alunos. Se inscreve nesse botãozão vermelho, ativa o poderoso sininho das notificações para não perder nenhuma aula do canal e compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp, no Facebook e convida eles aqui para o canal. Se você ficou com dúvida durante a aula, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para todos os alunos que participam aqui do canal, para todos os professores que comentam aqui. Tem professores do estado inteiro de São Paulo, teve professores também de outros estados, Bahia, Minas Gerais. Então, um grande abraço para todos vocês. Eu devo tudo isso a vocês. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima aula.